Oi, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Feminilidade Redimida, eu sou a Arity Júlia e hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Quem são os missionários? O que é esse tipo de gente? E por que eles vão para outros lugares? Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre missões. Então, pessoas, você já parou para pensar por que existe pessoas? Vocês já pararam para pensar quem são os missionários e por que eles existem? Muito bem. Para a gente entender quem são os missionários e o que eles fazem, por que eles vão para outros países, a gente precisa lembrar daquele texto que é o mais clássico de missões, que é Mateus 28, que muitas pessoas conhecem apenas aquele ide e pregai. Tem até uma música. Ide e pregai, blá blá blá. A questão é, para quem Deus falou ide e pregai? Ele selecionou, será, umas pessoas assim especiais, só aquelas pessoas têm que pregar? Será que é o pastor que prega e eu não? Como é que é isso? Pega lá a sua Bíblia, você vai lembrar. Você vai ler, quero que você leia desde o 16 até o 20, não precisa ser agora, pode ser depois. Mas eu vou falando e a gente vai conversando e você vai aí conferindo na sua Bíblia para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. No versículo de 16 está lá Jesus com todos os discípulos, tá os 12 e tá os outros também, todas aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus depois que ele ressuscitou. E aí, quando ele aparece, eles foram para o Monte de Jerusalém, o monte onde Jesus havia indicado, que a gente sabe que é o Monte das Oliveiras, aquele que fica na frente da cidade. Aí, quando Jesus aparece, alguns discípulos creram, Jesus! E outros falaram, será que é ele mesmo? Aí eu acho que não é Jesus, aí eu acho que isso tudo é uma farsa. Acho que é um holograma, eles devem pensar. Mentira, que não existia holograma naquela época. Mas aí o que acontece? Jesus se aproxima deles e fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Eu gosto dessa tradução NVT, gente. Sabe por quê? Porque ela não fala ide e pregai, ela usa a palavra original do texto que é discipulado. Discípulos, vão e façam discípulos. Por quê? Porque essa palavra é muito importante. Pregar, normalmente, como a gente conhece, é aquele cara que tá lá no púlpito, abre a sua Bíblia e blá, 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 blá. 45 minutos, fecha a Bíblia, todo mundo vai embora para casa. Isso é pregar. Só que não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus não mandou a gente entregar o folheto, a pessoa recebe, nossa, quero Jesus. Se vira, meu nego. Não é assim que as coisas funcionam. Não quer dizer que entregar folheto seja errado. Não, é certo entregar folheto. Só que o que esse texto bíblico diz é que a gente tem que entregar o folheto e a gente tem que fazer discípulos, que não é uma coisa que acontece num ato único de entregar um folheto. O discipulado não é uma conversa com uma pessoa, não é um estudo bíblico. O discipulado é um processo. É um processo que você vai ensinar as coisas. O texto fala, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado, mas isso é uma outra história. A questão é, o discipulado, ele é para todas as pessoas, né? Todos esses discípulos, os que acreditaram e os que estavam em dúvida, todos eles foram comissionados. Quanto à comissão, eu queria fazer uma observação muito importante, porque lá no começo do texto, as primeiras pessoas comissionadas foram as mulheres. Elas foram comissionadas quando foram lá embalsamar o corpo de Jesus, que era um costume da época, né? Você vai lembrar que Jesus morreu numa sexta e o Shabá, o sábado, começa a partir das 6 horas da tarde do sábado até as 6 horas 6 horas da tarde do sábado. E aí o que acontece? Ai, eu tô branca. E aí o que acontece? É a luz, é que a luz não tá controlada aqui. Pois é. Aí o que acontece? Jesus foi sepultado, eles não puderam fazer todos os preparativos normais, porque
era o Shabá, e aí então elas foram no domingo de manhã depois que acabou o Shabá, enfim. Aí quando elas chegaram lá, as primeiras mulheres a buscar Jesus, o anjo e Jesus falam com ela. E eles falam a mesma coisa, eles usam a mesma palavra com ela. Ide e falem para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus companheiros lá que estão lá com Pedro. Vão e falem que Jesus ressuscitou. E aí então Jesus comissiona essas mulheres. E aí depois elas contam toda a novidade, tudo aquilo, tudo acontece, vocês já sabem. E a gente chegou aqui no capítulo 28, no versículo 16, 18, 19 e 20. Enfim, aí o que acontece então? As mulheres foram comissionadas primeiro, tudo bem, eu não vou falar mais sobre isso. Mas aí quando todos eles são comissionados, todas as pessoas são comissionadas, Jesus fala para eles, vocês têm que fazer discípulos. Então, primeira coisa importante desse texto, fazer discípulos é para todas as pessoas. As que estão super na fé com Jesus, super firme, e aquelas que estão mais ou menos. Todas as pessoas são comissionadas a fazer discípulos. Essa é a nossa maior e mais abrangente, a gente vai ver depois, mais abrangente tarefa da vida cristã, é fazer discípulos. Então veja, quem tem que fazer discípulos é só o pastor? Não. Quem tem que fazer discípulos é só o presbítero? Não. Quem tem que fazer discípulos é só o diácono? Não. É só os líderes de ministério? Não. Líderes de departamento? Não. Absolutamente todos os cristãos. Você é cristã? Então você tem que fazer discípulo. Eu sou cristã, mas eu não sou discípulo porque eu nem sigo muito Jesus. Então, minha filha, bota a sua vida em ordem, começa a seguir Jesus e vá fazer discípulo, porque é isso que Jesus mandou. Muito bem, você tem que fazer discípulos, que é ensinar todas as coisas, isso é um processo, mas quem são essas pessoas que você vai discipular? O texto diz, façam discípulos de todas as nações, todas as nações. Não é assim, uma, duas, não é só o meu Brasil varonil que eu amo de paixão, não é só aquele outro país que o meu vô veio, né? Por exemplo, minha ascendência é portuguesa. Eu tenho bigode, vocês não vão ver porque eu depilo, mas eu tenho ascendência portuguesa. Eu não vou fazer missões só em Portugal, porque eu gosto de Portugal. Eu tenho que me preocupar com o mundo inteiro, porque Jesus se preocupa com todos os mundos, inclusive galáxias. Mas ele falou pra gente discipular todas as nações, então vamos ficar restrito aqui ao nosso mundo terra. E aí, então, a preocupação de Jesus é com todas as pessoas do mundo inteiro. A preocupação, Deus criou todas as etnias, elas glorificam a Deus de alguma forma, e todas elas têm alguma coisa do Criador, porque todos nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Certo. Então, assim, Jesus está preocupado com o Brasil? Tá. Tá preocupado com Portugal? Tá. Tá preocupado com a Rússia? Tá. Tá preocupado com a Ucrânia? Tá. Tá preocupado com o Iêmen? Tá. Tá preocupado com a Somália? Tá também. Tá preocupado com os Estados Unidos? Tá sim. Tá preocupado lá com o Irã? Sim. Ele tá preocupado com todas as pessoas, independente de ser um país rico, de ser um país pobre. Tá preocupado com a África? Tá. Tá preocupado com os nórdicos? Tá também. Jesus não está mais preocupado com a África do que com os nórdicos. Não. Todas as etnias e todos os países são feitos à imagem e semelhança de Deus porque são compostos de pessoas. Então a gente tem que fazer discípulos de todas as nações, percebe? Muito bem. Então assim, Jesus se preocupa com todo mundo e nós devemos nos preocupar também com todo mundo, certo? Certo. Então você tem que orar pelos nórdicos. Mas eles são ricos, lourinhos, se acham o máximo e a gente é pobre do terceiro mundo, não importa. Você tem que orar por todas as nações do mundo inteiro. Não vou orar por aqueles talibã, por aqueles ISIS que ficam explodindo todo mundo. Tem que orar sim. Tem que orar sim para eles se converterem e conhecerem a Jesus e parar de explodir bomba e explodir as pessoas nos outros países ou qualquer coisa que seja. A gente tem que se preocupar com todas as nações do mundo, porque Jesus se preocupa com todas as nações do mundo e como seus discípulos a gente tem que fazer a mesma coisa que ele faz, certo? Certo, porque é isso que um discípulo faz, a mesma coisa que o seu mestre. Perceba. Então, quem são os missionários? Muito bem, se essa é uma
é uma obrigação de todas as pessoas e de todos os cristãos, o que o missionário faz? O missionário sai do seu habitat, do seu contexto, da sua zona de conforto, e ele vai para uma outra cultura, para um outro grupo, para uma outra tribo, para uma outra alguma coisa, entende? Então, veja, se você trabalha com um grupo dentro da sua cidade, que é um grupo que não é o seu grupo, vou dar um exemplo. Se você trabalha com prostitutas ou moradores de rua, você não é um morador de rua, nem você é uma prostituta, mas você entra nesse mundo, você se relaciona com essas pessoas para levar o evangelho e fazer discípulos. Você está sendo um missionário urbano, missões urbanas. Então, missões é quando você sai do seu contexto. Não é necessariamente um contexto geográfico, porque você pode estar na mesma cidade e estar num outro contexto diferente do seu, você é um missionário. Se você sai do seu estado, a gente tem na Convenção Batista a junta de missões. Então tem junta de missões nacionais, estaduais, mundiais, nacionais e tal. Então assim, tem vários, né, níveis geográficos que você se torna um missionário, né? Um missionário transcultural, ele tá num outro país, numa outra cultura. Então, se você pensar, façam discípulos de todas as nações, é a coisa mais abrangente que existe. Então, dentro da nossa nação brasileira, os índios é missão transcultural, que é nacional. Os moradores de ruas é também uma missão urbana. Você não sai da sua cidade, mas você entra nessa cultura que é diferente da sua para levar o evangelho. Percebeu o que é? Então, veja, por que algumas pessoas vão para fora do seu país? Porque Deus quer, porque Deus chama, porque Deus se preocupa com todas as nações. Mas onde você estiver, você tem que fazer discípulos. Não importa se você está fazendo discípulos dentro do seu contexto, com o seu grupo na sua igreja, isso é discipulado. E se você trabalha com outros grupos fora do seu contexto, você está sendo um missionário, né? E aí, nesse sentido, como a ordem de Jesus é discípulos de todas as nações, existem pessoas que Deus chama para ir para outro país. E não é que eu quisesse, né? Porque assim, se eu falasse, se eu fosse assim, eu vou escolher um país para morar, eu não iria para o Uruguai. Não conta para eles. Mas eu iria para qualquer outro lugar. Sei lá, eu iria para um lugar que fizesse de 14 a 25 graus o ano inteiro e que não chovesse. Eu escolheria. Eu na verdade nem sei que país que eu escolheria para morar. Eu não sei de verdade. Acho que eu ficaria no meu Brasil mesmo. Enfim. Mas eu não escolheria Uruguai. Porque a gente teve contato, por exemplo, com o Uruguai há pouco tempo, né? Não foi assim um longo caso de amor. Eu posso contar a história, porque existe um longo caso de amor, mas não é o meu longo caso de amor. É de uma outra pessoa que começou a orar e, quando você ora, as coisas acontecem. E essa pessoa orou, que é o Daniel Lima, depois eu conto a história. E aí um monte de coisa aconteceu, estamos nós aqui hoje, 2023. Mas o ponto é o seguinte, por que Deus manda? Porque Ele quer, porque Deus se preocupa com todas as nações. Só que veja, de quem é a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações? Dos discípulos, certo? Então pensa comigo, se o missionário vai para uma outra cultura e ele está largando toda a sua família, todo o seu contexto, todo o seu ganha-pão, toda a sua profissão, todo a sua vida. Porque, gente, missionário também é gente. A gente tem preocupações. Eu não digo preocupações, mas nós temos que cuidar da nossa alimentação, da nossa casa. A gente tem filho, a gente tem tudo isso, que vocês têm também. Se vocês, por exemplo, querem comer um hambúrguer no final de semana, a gente também gosta de comer hambúrguer no final de semana. Ou uma empanada, aqui no caso. E vocês gostam de sair de férias? O missionário também gosta de sair de férias, né? O missionário também precisa de desligar a cabeça. Missionário também precisa de lazer, missionário também precisa pensar em escola das crianças, também faz lição de casa, tem, contas para pagar, tem telefone para pagar. A gente não chega no lugar e fala assim, eu queria um telefone celular, mas eu vou te pagar em oração, tá? Não existe isso.
Então, enfim, quando você sai do seu contexto, e aí qualquer pessoa que está lidando, especialmente com lugares assim, porque o missionário ele não está necessariamente, o missionário que vai para o lugar onde ele vai, nem sempre tem uma igreja para acolher ele e sustentar ele, né? Então, da onde ele saiu? Ele saiu dessa igreja. É claro que num contexto de Brasil, que nós temos recursos limitados, é muito difícil uma igreja sustentar aquela família que está lá longe. Então, normalmente o que se faz é um apanhado, uma junção de mantenedores. Tem uma igreja que envia e tem outras igrejas e outras pessoas que apoiam essa ida. Por quê? Porque a gente está largando toda a nossa vida, a nossa casa, a família, a escola, tudo aquilo que estava ajeitado já e fomos para um outro lugar. Então a gente precisa de ajuda, percebe? Por quê? Porque esse lugar aqui que Jesus mandou ir, porque ele mandou ir para todos os países do mundo, esse lugar, ele não tem uma visão de sustento dos obreiros. Por quê? Porque ele às vezes é um lugar não alcançado. Então imagina que eu vou para um lugar árabe muçulmano que é proibido ser cristão e é proibido falar de Jesus. Você acha que eu vou chegar lá e eu vou conseguir sustento? Eles querem me matar, como é que eles vão me sustentar lá? Não tem sentido, né, gente? Então, como que essa pessoa vai se sustentar lá? Tem muitas maneiras. E uma delas é fazer como 3 João, leia todo, porque você tem um capítulo. Como 3 João fala, essas pessoas que viajam pregando o evangelho, elas devem ser sustentadas pela igreja de Jesus Cristo, que está aqui estabelecida, que tá bem, que está forte, que está estruturada. Porque ele está indo fazer um trabalho que não tem estrutura, que não tem todo esse recurso, porque ele está indo para um lugar inóspito, um lugar que não aceita o evangelho, que é contra o evangelho, ou que no caso aqui do Uruguai, as igrejas são pequenas e têm poucos recursos, e o custo de vida é alto. Então é alto para quem mora aqui, é alto para quem chega aqui também. Então é por isso, quando a gente pensa essas questões de o contexto para onde o missionário está indo, a gente tem que levar em consideração isso quando a gente pensa como que nós vamos viabilizar que essa missão que é minha e é sua, é de todos nós, como que eu viabilizo isso para essa pessoa que está se dispondo a largar toda a sua vida aqui e ir para lá, percebe? Então veja, por que a igreja sustenta missionário? Porque isso é uma tarefa de todos nós, é uma tarefa de toda a igreja. E a igreja precisa se comprometer com isso, toda a igreja de Jesus Cristo, né? Eu tô falando. Tô falando da Batista, não tô falando da Presbiteriana, tô falando de todas as igrejas. Por quê? Porque esse é o trabalho de todos, é um trabalho de todos, todos. Onde Deus colocou você? Colocou você nessa cidade? Ótimo, seja um missionário e faça discípulo aí. Deus mandou você para um outro estado a trabalho, vai lá e faça discípulos nessa outra cidade para onde você está indo, para onde você chegou. Deus te chamou para ir para um outro país para pregar o evangelho, vá para lá e se estabeleça, vá para lá e faça discípulos de todas as nações, porque Jesus se preocupa com todas as nações. Entenderam? E é o assunto que eu queria tratar nesse segundo vídeo. Quem são os missionários e por que eles vão para outros lugares? A base é sempre a Bíblia, então leia ela e veja se realmente eu estou falando alguma coisa que faz sentido para você ou não. Bota nos comentários. Se você não é inscrito no canal, clica aqui, ativa o sininho, dá um like, tudo aquilo que você já sabe, tá bom? Um beijo para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.